Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região na TV Justiça. Hoje vamos falar sobre acessibilidade aos serviços públicos e ao ensino superior. Fique com a gente. Justiça Federal determina que IBAMA de Goiás invista em acessibilidade e capacite servidores em Libras. E no IT Entrevista, acompanhe um panorama da acessibilidade no nosso país. Gestos, expressões faciais e corporais. Esses são os elementos que compõem a base da língua brasileira de sinais, ou Libras, ou língua de sinais, ou ainda língua gestual. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma ferramenta de inclusão social. Por isso mesmo, a Justiça Federal determinou que um órgão público capacite seus servidores nesse importante instrumento de comunicação. O sentimento de quem foi acolhido pelo mercado de trabalho. A gente se sente valorizado, né? Porque apesar da limitação que você tem sua capacidade. Então a gente não pode deixar a pessoa destacada, né, e excluída por conta de uma deficiência. Ela se sente confortável em trabalhar e também ajudar. Então todo mundo ajuda, todo mundo colabora aqui. Infelizmente, poucas pessoas com deficiência podem falar o mesmo. O Brasil ainda está longe de respeitar essa parcela da população. A Constituição Federal de 88 já diz que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência. E já em 1990, o regime jurídico dos servidores trouxe as regras sobre os concursos federais, assegurando a reserva de até 20% das vagas para pessoas com deficiência. Em 1991, a lei que regulamentou o regime geral de Previdência Social previu a porcentagem de vagas que devem ser reservadas por meio de cotas nas empresas privadas e são obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Tudo isso foi resumido na Lei Brasileira de Inclusão, quando diz no artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Apesar das garantias legais, muitas vezes a Justiça precisa intervir para assegurar igualdade de condições. Foi o que ocorreu em Goiás, onde o Ministério Público Federal questionou o ambiente de trabalho do IBAMA no estado. Na ação, o MPF apontou que o prédio não é acessível ao servidor nem ao cidadão com deficiência auditiva. Além disso, o órgão não promove cursos regulares de Libras para servidores, não investe em soluções tecnológicas destinadas aos surdos e não disponibiliza intérprete de Libras nas reuniões remotas e presenciais. Na defesa, o IBAMA alegou que o prédio já é parcialmente acessível, contando com vagas para deficientes físicos, rampas e piso tátil. Também sustentou que não há previsão de contratar serviço de intérprete de Libras, tanto para reuniões quanto para o dia a dia do Instituto, porque não há verba no orçamento para isso. Ao analisar o caso, o juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida determinou que o IBAMA de Goiás promova a capacitação de servidores em Libras e que implante tecnologias e ferramentas de acessibilidade para facilitar o desempenho das atividades de servidores com problemas auditivos. Um levantamento do IBGE aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Para atender a essa parcela da população, setor público e empresas têm tomado medidas para derrubar barreiras arquitetônicas, de comportamento, de comunicação e de tecnologia. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, há vagas privativas para deficientes, nos estacionamentos, rampas nos prédios, pisos táteis, braille nos elevadores e cursos de Libras para servidores. Investimentos em respeito e cuidado para garantir o acesso aos prédios da Justiça Federal. A digitalização dos processos, que já ultrapassa os 90% no TRF1, também aumenta a acessibilidade, já que o processo judicial eletrônico reduz locomoções até o tribunal e permite que deficientes visuais usem ferramentas de leitura de tela que transmitem o conteúdo dos autos e facilita o acesso das informações aos deficientes auditivos.
E é justamente nesse setor, o da digitalização, que encontramos histórias de quem encontrou oportunidade, como mostramos no começo da reportagem. A equipe tem 30 pessoas com algum tipo de deficiência. Uma associação que tem contrato com o TRF1 seleciona e treina a equipe. A Kátia, especialista em Libras, é a supervisora da turma. Capacita os deficientes para poder desenvolver atividades no dia a dia, né? Muitos deles antes nem eram vistos, né? Aí a CETEF faz uma preparação, faz seleção, dando alguns cursos para eles poderem entrar nessas atividades. A surdez não impede o trabalho da Kívia, sempre concentrada na digitalização dos processos. E ela tem experiência na área. Já são 12 anos trabalhando no TRF1. É confortável, todo dia ela aprende, é tranquilo trabalhar aqui. O James nasceu com problemas na visão. A tela do computador dele é maior, que facilita o trabalho. Há 11 anos, ele faz a higienização dos processos. Antigamente era mais difícil. Hoje em dia é a tecnologia avançada, as coisas estão mais fáceis para conseguir, né? Como o computador adaptado, como o meu computador aqui, ele é maior, né, do que os outros aqui, né? E eu trabalho nos lugares que realmente me auxilia muito nisso aí. Qualidades vistas e valorizadas. É a inclusão na prática. Quando a gente acorda assim e acha que a gente não é capaz, não tem as nossas limitações, a gente chega aqui e percebe que tem pessoas com limitações maiores que estão trabalhando feliz, que estão sorrindo e estão ali desenvolvendo o trabalho deles. Sem falar que essas pessoas, antes de chegar aqui, passam por processos bem difíceis. Locomoção, comunicação e tipo assim, ainda chegam aqui, né? Chegam e trabalham fazendo o seu melhor para poder fazer a digitalização. E veja a seguir, no IT Entrevista, acompanhe um panorama da acessibilidade no nosso país. A gente não demora, não sai daí. Agora a gente vai saber mais sobre a situação da acessibilidade no país, os investimentos e os gargalos. É o assunto do IT Entrevista. Como vimos na reportagem, decisões judiciais têm sido essenciais para garantir direitos. Confirmando essa tendência, outra decisão do TRF1 determinou que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro realize a contratação temporária de intérprete de Libras para atender os alunos com deficiência auditiva. A única profissional capacitada para essa tarefa está de licença médica e os alunos precisam ser atendidos. Para o relator, desembargador federal Souza Prudente, esses estudantes devem ter assegurado o exercício efetivo dos direitos constitucionais, a educação, a dignidade da pessoa humana e a igualdade de condições com os demais alunos. Diante desse panorama favorável no Poder Judiciário, conversamos com Ivone Santana, consultora de inclusão e acessibilidade do Instituto Modo Parités. Essa é uma expressão em latim que significa somente juntos. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês no programa Inteiro Teor do TRF1. Meu nome é Ivone Santana, eu sou uma mulher branca de olhos azuis, tenho cabelos curtos, ruivos, uso óculos de grau, estou usando uma camisa meio bege com um casaquinho vermelho e atrás de mim tem um ambiente de escritório, eu estou no escritório do Instituto Modo Parités. Ivone, qual a avaliação sobre os efeitos práticos da Lei Brasileira de Inclusão? Então nós consideramos isso uma evolução, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma evolução dessa trajetória anterior. Mas ainda temos muito para fazer. Então, depois de 2015, nós tivemos algumas mudanças. Uma delas foi a dificuldade em se implementar os artigos previstos na própria Lei Brasileira de Inclusão, a gente chama de LBI, né? Então, tem vários artigos que ainda não foram colocados como ações pelo Poder Executivo e que precisam ser colocados como, por exemplo, acessibilidade nos trajetos para que as pessoas com deficiência possam se locomover com autonomia e além da garantia de vários acessos, né, na escola, acessibilidade em concursos, acessibilidade nos ambientes de trabalho, nos ambientes públicos.
Então, tudo isso ainda precisa ser melhorado para que a inclusão da pessoa com deficiência tenha qualidade. E na hora de investir em acessibilidade, quais as recomendações para as empresas, o setor público? Os ambientes corporativos, eles são reflexo da sociedade. Se a sociedade não está acessível, não está preparada para incluir as pessoas com deficiência, o ambiente corporativo também não está, né? Então, o que nós fazemos? Nós preparamos o ambiente para que ele seja acessível integralmente e às pessoas. E como que nós preparamos? Por meio de conhecimento, de conexão. Então, nós identificamos o que precisa ser melhorado, né, nessa organização, nessa instituição, em termos de melhorias concretas de acessibilidade e também de atitude das pessoas. O quanto as pessoas estão abertas para receber pessoas com deficiência, né? O quanto essa empresa, essa organização está aberta. Não dá para a gente pensar em promover a inclusão só colocando as pessoas dentro da empresa. A gente precisa sim ter um conhecimento, ter uma conexão, porque o tema da inclusão da pessoa com deficiência, ele é permeado de preconceito, de estigmas, e nós podemos afirmar sem nenhuma dúvida que esse preconceito, ele é a principal barreira para a inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos também outras barreiras, barreira de comunicação, barreira de arquitetônica, barreira digital, barreira metodológica. Então, nós temos vários tipos de barreira, como nos ensinou bem o professor Romeu Sasaki, que escreveu vários livros sobre esse tema. Porém, a maior barreira é a atitudinal. Então, as pessoas precisam estar preparadas, as lideranças precisam estar preparadas, as áreas de recrutamento e seleção precisam estar preparadas para perceber a pessoa com deficiência como uma pessoa, que é o que ela é. Muitas vezes a barreira já começa ali na seleção do candidato. Muitas vezes, o que acontece? Em grande parte das vezes, a deficiência da pessoa aparece na frente. Antes mesmo de ver o currículo, de conversar com a pessoa, de entender quais são as suas competências, as suas habilidades, o seu potencial a ser desenvolvido, geralmente a deficiência está sendo potencializada. Então, é comum a gente ouvir nas empresas, aqui eu não posso contratar uma pessoa cadeirante. E eu pergunto, por que não? Porque aqui nós temos degraus. Eu falo, bom, mas então vamos providenciar a acessibilidade, né? Mas a pessoa já colocou na deficiência, na cadeira de rodas, a responsabilidade, porque ela não vai ser contratada. E nós precisamos mudar esse olhar. Na verdade, o motivo por ela não ser contratada é porque ainda não tem acessibilidade naquele lugar. E os investimentos para promover um ambiente inclusivo? Às vezes a gente ouve, mas eu vou ter que fazer muitas mudanças, vai ficar muito caro, um investimento muito alto. Não é verdade. Por isso que nós fazemos um mapeamento antes, para identificar o que já tem aqui de pontos positivos e o que nós precisamos melhorar, né? E isso tudo precisa ser construído em conjunto com as pessoas com deficiência, com as lideranças e com todas as áreas da empresa, não só com a área de recrutamento e seleção, né? É uma responsabilidade de todas as áreas que vão contratar, conviver com as pessoas com deficiência. E a inclusão em todos os sentidos, sem dúvida, muda de forma muito positiva o ambiente de trabalho. Diversidade entre as pessoas, não só na questão da deficiência, mas da cor da pele, da raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária, tudo isso faz parte da condição humana. E se a gente quer criar ambientes onde grande parte da população não está representada, ou seja, ambiente onde só tenham pessoas brancas, hétero, uma maioria homens na liderança, pessoas sem deficiência, esse ambiente não é um ambiente que representa a humanidade.
Então, esse ambiente ele está desumanizado, ele está doentio, ele não é um ambiente saudável. Incluir as pessoas com deficiência, as pessoas negras, promover as mulheres, incluir as pessoas LGBT, as pessoas de várias idades, isso significa que nós estamos humanizando o ambiente. Então, é bom para todas as pessoas. O ambiente fica mais leve, mais alegre, mais criativo, as pessoas têm mais orgulho de trabalhar naquele lugar. Então, faz bem para todas as pessoas, não só para as pessoas incluídas. Então, a gente tem muito para avançar em todos os setores, público, privado e como cidadãos e cidadãs também. Por hoje é só, mas todos os dias tem novidade no nosso portal e nas redes sociais do Tribunal, o Facebook, o YouTube e o Instagram. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau!